Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho, tem uma mosca aqui, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre Um Dia, do David Nichols. Esse livro aqui foi a escolha da maioria de vocês, para você escolhe do mês de maio agora de 2015, certo? Enfim, vamos lá então. Primeiro eu gostaria de pedir 1000 desculpas para quem me contou no Instagram e nas outras redes sociais que esse aqui é o livro da vida, que é o melhor livro da face da terra, e que chorou, e que se apaixonou, e que amou, e enfim, gente, eu não gostei do livro. E pelo amor de Deus, vamos parar de achar que toda vez que você vê uma crítica negativa de alguma coisa que você gosta, isso é pessoal. Não é pessoal. Eu amo todos vocês, lembrem-se disso. Mas este livro aqui não entrou pra minha lista de livros favoritos da vida, gente, simples assim. Tem alguns aspectos desse livro dos quais eu gostei muito, e aí eu vou tentar ir contando aqui pra vocês ao longo do vídeo. Eu comprei esse livro aqui em pleno fandom, assim, tava difícil a vida, tá? Todo mundo tava lendo esse livro, tinha cartazes no metrô, tá? Enfim, todo lugar que você olhava tinha alguém segurando esse livro, e logo depois que o livro veio pro Brasil, já começaram as notícias de que haveria filme e tal. O filme também ficou pronto super rápido. Eu não assisti ao filme, tem a Anne Hathaway, eu tenho um pé atrás com a Anne Hathaway. E assim, gente, eu terminei de ler o livro. Enquanto eu tava lendo o livro, eu tava pensando assim, preciso ver o filme. Mas acabou que eu acabei de ler o livro e fiquei com vontade zero de assistir ao filme. Então, sei lá, me digam aí nos comentários se vocês acham que eu devo assistir o filme ou não. Caso vocês achem que eu realmente preciso ver o filme, no vídeo de conclusão do mês eu comento o filme com vocês, mas eu cheguei até a baixar o filme. Sim, eu faço isso, eu baixo filmes. Não devia dizer isso em vídeo, é verdade. O que eu vou fazer? É a vida. Mas tá, vamos ao livro. O livro é dividido por capítulos que representam um dia na vida desse casal, a Emma, que é uma mulher super descolada, super bacana, super quero ser a Emma quando crescer, só que não, porque ela tem vários defeitos difíceis também. Como se a gente não tivesse defeitos, mas enfim. E desse outro rapaz chamado Dexter, que eu não sei vocês, mas Dexter pra mim é o Dexter. Então não tem como não imaginar o Dexter desse livro com a cara do Dexter. Enfim, então você tem lá este casal que se encontrou em circunstâncias X, eles eram colegas de escola e tudo mais, em 15 de julho de 1988. Não sei se vai dar pra vocês lerem aqui o primeiro capítulo, mas enfim, acreditem em mim. É isso então, eles se conheceram em 15 de julho de 1988. E aí uma notinha de rodapé. A amiga vai contar pra gente que esse dia 15 de julho é conhecido como... Cadê a nota de rodapé? Eu estava sem post-its no dia em que eu comecei a ler esse livro, e aí depois eu desencanei e parei, não colei nada nele. Mas enfim, tá escrito aqui, ó. Segundo a tradição inglesa, as condições meteorológicas do dia 15 de julho, o dia de São Swithin, eu acho que é essa a pronúncia, se não for, 1000 desculpas, gente. Vai aparecer escrito aqui o nome do santo. O bispo de Winchester, clamado por 2 doações para a caridade e construção de igrejas, permanecerão por 40 dias. Então, olha a premissa desse livro. Esse autor, ele tem, então, um dia do ano que, segundo a tradição daquele país, esse dia no ano vai determinar o clima dos próximos 40 dias, ou seja, é um dia que define os próximos 40. Olha que gancho foda! Mas ele não aproveita essa ideia. Não. Ele decide que é muito mais legal se ele escrever um livro mostrando esse mesmo dia, 15 de julho, em diversos anos na vida desses 2 personagens, e seus encontros e desencontros. Então é isso, ele tinha um gancho super bacana no início do livro, que ele simplesmente não usa mais. Né? Vai aparecer assim uma outra coisinha ali no meio do livro, mas nada assim que... Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer? Ele tinha 2 vertentes para seguir, ele optou por uma e a outra ficou, sabe, para escanteio. Não estou dizendo que essa ideia de retratar a vida desse casal nesse dia, anualmente, não seja excelente. Sim, pra mim, uma das grandes coisas bacanas desse livro é exatamente isso. A gente vai vendo como é que esses personagens vão passar da adolescência pra vida adulta, como é que esse amadurecimento ou não desses personagens vai se dar ali ao longo dos anos. Isso é super interessante. Mas o que acontece, gente? Você tem a Emma, que é essa moça assim, ela não é exatamente pobre não, mas ela quer viver pelas suas possibilidades, digamos assim. Então ela arruma empregos que possibilitem que ela pague seu aluguel, e é isso. Ela tá feliz com isso. Ponto final. Na verdade ela não tá feliz, mas ela tá satisfeita. Ela poderia ser muito mais brilhante do que aquilo, mas ela meio que ainda não sabe muito bem o que ela vai fazer da vida, então ela fica esperando ter essa grande ideia, ou esperando que as coisas aconteçam. Na verdade ela não fica esperando, ela faz o que a grande maioria dos seres humanos fazem.
A gente vai fazendo as coisas conforme as coisas vão aparecendo, até que aparece uma grande coisa que faz você parar e dizer, ahá, é isso? É mais ou menos isso que vai acontecer com essa personagem. Ela é legal. Dexter é um filhinho de papai, de uma família super rica. Ele é mais ou menos, né, o Brás Cubas da minha resenha anterior. Ele não precisa fazer nada, mas ele, num dado momento ali, ele percebe que, não, essa vida tá muito vazia, preciso me mexer, vou virar apresentador de televisão. Sim, nos anos 90, né, no início dos anos 90, aqueles programas horrorosos. Quando ele começa a contar aqui como é o programa que ele apresenta, que é um programa de variedades no sábado à noite, se eu não me engano ele começa isso nos anos 80 mesmo, posso estar enganada. Mas enfim, quando ele começa a descrever esse programa que ele apresenta, super me lembrou os programas de variedades noturnos de sábado ou de sexta à noite, de quando eu era bem pequena, ou seja, finalzinho dos anos 80, tipo Viva a Noite com o Gugu, ou mesmo aquele programa do Faustão que era legal. Esse era legal, gente, que é o... como é que chamava, meu Deus? Perdidos na Noite. Gente, Faustão já foi legal um dia. Não duvidem. Mas tá, é tipo um programa daqueles em que você, sei lá, humilha as pessoas que estão passando por pegadinhas, esse tipo de coisa, sabe? Que não sei porque que ainda tem gente que assiste, mas tá. Ele vai apresentar um programa desse chechelento, vai virar ali uma subcelebridade, num dado momento ele realmente se torna uma celebridade, só que esse programa, né, fica meio datado, né, digamos assim, chega um dia em que a emissora resolve cortar esse programa da grade, ele fica desempregado, porém ele continua sendo reconhecido na rua, como apresentador daquele programa porcaria lá. E aí você tem esse personagem que tinha uma vida em ascensão, enquanto a Emma tava lá trabalhando no Taco Bell, né, que é uma rede de comida mexicana, digamos assim, é mais ou menos a pegada do Habib's. Tudo bem que Habib's tem comida árabe, mas é mais ou menos isso. A gente não tem Taco Bell, se eu não me engano a gente teve Taco Bell em São Paulo, não deu certo, mas enfim. O pessoal que viaja bastante aí para os Estados Unidos deve conhecer o Taco Bell. Enfim, ela tem lá aquele empreguinho, né, medíocre. Ela tá lá vivendo a vidinha dela, não tá incomodando ninguém. E você tem esse cara. Assim, esqueci de falar que uma característica importante desse personagem, né, o Dexter, é que ele é viciado em sexo, praticamente. Ele troca de namoradas como quem troca de... sei lá, o que a gente troca muito aí. Mas existe uma tensão sexual entre essas duas pessoas ao longo do livro todo, ou seja, ao longo de todos esses 20 anos, como diz a capa do livro. Eles tiveram aquela noite tórrida, digamos assim, lá em 88, da qual eles não, sabe... eles não superaram aquilo. Então eles seguem essa amizade super bacana ao longo desses anos, mas ele tá sempre pensando nela, ela tá sempre pensando nele. Todos os lugares bacanas que ele vai conhecer ao redor do mundo, ele tá sempre pensando, poxa, mas eu queria mostrar isso aqui pra Emma. E todas as coisas super engraçadas que acontecem com a Emma, super divertidas e legais, enfim, ela fica pensando, poxa, eu queria contar isso pro Dexter. Até que, como eu falei pra vocês, aquela subida do Dexter, né, fica estagnada e de repente ele começa a cair. E a Emma, que estava lá retinha, de repente começa a encontrar um sentido na vida. Ela vai fazer uma pós-graduação, ela vai se tornar professora e, enfim, coisas bacanas vão começar a acontecer com a Emma. Inclusive ela vai escrever um livro infanto-juvenil, quer dizer. E a vida dela vai ficar bacana, enquanto a vida do Dexter vai... ele vai ficar viciado em drogas e sexo, já falei que ele era viciado em sexo, enfim. Até que num dado momento eles vão se reencontrar novamente e vão tentar viver juntos. E daí pra frente, minha gente, eu não vou contar mais nada, porque eu vou dar o spoiler, sim, se você não quiser saber o que é o grande final desse livro, porque desde a época do lançamento desse livro, todo mundo dizia assim, ai, não conta o final do livro, que no final do livro vai acontecer uma coisa. E aí assim, ó, quando acontece a coisa, eu não vou nem dizer o que é, mas você aí da minha geração, que assistiu aos mesmos blockbusters que eu, você vai sacar na hora o que acontece nesse livro. Você aí se lembra daquele filme Cidade dos Anjos? Se eu encontrar aquela música horrorosa, eu vou deixar de fundo pra vocês ouvirem. Vocês vão ouvir a música e vão lembrar do filme. A música nem é horrorosa, mas ela tocou tanto, mas tanto no rádio que não dava mais. Não dá. Eu não conseguia nem ouvir mais o Goo Goo Dolls por causa daquela maldita música. E Goo Goo Dolls é uma banda super boa. Tipo aquela música do Aerosmith pra aquele filme Armageddon. Saiba você que eu nunca assisti Armageddon por causa da música. Não, tem essa música horrorosa, eu não vou assistir esse filme. Porque você ligava o rádio naquela época, gente, e só tocava, parecia que assim, eles intercalavam as duas músicas. Tocava a música do Cidade dos Anjos, tocava a música do Armagedon. O dia inteiro. Era assim a nossa vida. Enfim, Cidade dos Anjos. O que acontece com a Meg Ryan no final do filme? É exatamente o que vai acontecer com a Emma no final desse livro, só que sem as laranjas.
E a única curiosidade que eu tenho em ver esse filme é pra ver se colocaram laranja na bicicleta da menina. Enfim, é isso. Foi um spoiler, só que não. Enfim, vocês vão captar aí a minha mensagem, ou não, se vocês não tiverem visto, né, A Cidade dos Anjos, que é um filmão, o filme é bom, relevem a trilha sonora. E aí acontece aquilo no final do livro, e aí o que eu fiquei pensando, eu tava até trocando umas mensagens com a Vivi, a Viviu, vocês conhecem o canal da Vivi, vou deixar o link lá embaixo. Tava conversando com ela no Twitter, eu tava até falando pra ela, olha, o problema não é nem o final do livro que me incomodou, sabe? Porque assim, você tem aquelas duas vidas que estavam indo pra lugar nenhum, digamos assim, né? Alguma coisa tinha que acontecer, esse autor tinha que dar um jeito ali, né? E aí ele optou por isso. O livro não acaba aí, você ainda tem alguns capítulos dali pra frente contando como vai ficar a vida, né? A vida continua, afinal de contas. E assim, gente, o meu problema não foi o final. O meu problema foi 400 páginas pra contar uma história que podia ter sido contada em 200 e olha lá. Se esse cara tivesse enxugado a história, ok. Porque assim, você aí que nunca leu esse livro, que tem ele na estante e que fala assim, não, eu vou ler mesmo assim. Eu inclusive recomendo que você leia mesmo assim, mesmo eu te dizendo que não é um livro tão bacana quanto a esmagadora maioria da população do universo diz. E tem mais gente como eu que não gostou do livro, é só você ver lá os comentários das minhas fotos no Instagram com esse livro aqui, mas enfim, tá. É um livro bem dividido, muita gente gostou, muita gente não gostou. Eu não cheguei a odiar, tem gente que odeia, né, tipo, o Exu Caveira é um dia, eu simplesmente não gostei. O que acontece, gente? Você tem esse autor britânico, esse aqui é o já ia chamar ele do original, mas enfim. Esse aqui então é o David Nicholls. David Nicholls tenta o tempo todo ser Nick Hornby. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Nós já temos Nick Hornby, nós não precisamos de David Nicholls tentando ser Nick Hornby. Dito isso, ele tenta o tempo inteiro ser smart, né? Engraçado, inteligente, e humor britânico, requintado e olha só como eu crio cenas divertidíssimas. E não é, gente. Tem algumas cenas aqui que é trapalhões. Tem algumas cenas aqui, tem um momento aqui em que o Dexter vai visitar a família da namoradinha que ele tem no momento. E aí ele vai jogar um jogo X lá com os irmãozinhos gêmeos dela. E aí são, sei lá, era pra contar que o jogo não ia dar certo, aquela família já não tava gostando dele, o jogo era a última chance que ele tinha de fazer as pessoas ficarem, né, terem mais simpatia por ele. E aí tava na cara que aquilo não ia dar certo, que ia dar alguma merda ali naquele jogo. Mas assim, ele estendeu tanto aquela cena daquele jogo, que eu já tava assim, meu Deus, amigo, sabe, a minha vontade, eu não faço isso, mas a minha vontade era pular páginas pra ver, afinal de contas, o que ia acontecer no final do jogo. E batata, chegou no final do jogo, o que aconteceu? Não vou contar, você vai ler o livro, ou não. Então assim, são cenas muito compridas pra falar sobre um momento na vida, sabe, se eles tivessem escrito numa carta, um pro outro, assim, aconteceu tal coisa, ia ser mais legal, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, uma coisa muito legal desse livro, que eu gostei demais, foi um momento em que o Dexter está na Índia, se eu não me engano, e aí ele tem aquele momento de, ai, queria tanto que a Amy estivesse aqui. E ele escreve uma carta linda, super bacanona mesmo, aquela carta. Escreve, né, contando pra ela que ele queria muito que ela estivesse ali, coisas desse tipo, e aí no final ele diz assim pra ela, então agora você vai largar esse emprego, porcaria que você tem aí, vai, né, fazer suas malas, vai vir aqui pra Índia, eu vou pagar todas as suas despesas e dane-se o mundo, vamos ficar juntos. Basicamente é isso que tá escrito na carta. E aí o que acontece com essa carta? Ele coloca essa carta no meio de um livro e aí ele vai esperar duas moças, sim, porque uma só não basta, duas moças no hall de um hotel X lá. Assim que essas moças chegam, ele larga o livro, vai embora, a carta tá lá no meio do livro. E é isso. Aí acontece a coisa mais irritante da face da Terra. Alguém encontra aquele livro com a carta lá dentro. Pensa só, aquela carta não é sua, mas você vai abrir aquela carta, você vai ler aquela carta e você vai dizer assim, dane-se, vai ficar pra mim. É isso que acontece. Aí ele até fala assim que aquela carta ainda hoje está na estante empoeirada da mulher X. Amiga, olha só, tu leu aquela carta, você viu o conteúdo daquela, você viu o quão importante era aquilo. Você não vai entregar pra balconista ali, sei lá, pra alguém da recepção, você não vai perguntar, poxa, quem é que estava sentado ali há meia hora atrás, enfim. Não, não é isso que acontece. É isso. Acho que já deu pra vocês entenderem porque que eu não gostei do livro. Mas é isso, tem coisas bacanas, né?
A personagem Emma, nós nos decepcionamos com ela em alguns momentos aqui. Tem um momento que ela vai ter lá um relacionamento com um homem casado. O Dexter eu adoraria afogar no tanque em diversos momentos do livro. O autor teve algumas ideias bacanas. Eu sinto muito por ele não ter aproveitado aquela coisa, né, do Sam Swiving. Não sei, gente. O que eu vou dizer pra vocês? Resumindo, é um livro com uma ideia muito boa, só que a execução não tão boa assim. Então acho que assim, se você tem ele perdido aí na estante da sua casa, dê uma chance. Tem mas muita gente que adorou o livro, então de repente você vai gostar também, tá? Agora, se você ainda não leu o livro, tem um certo interesse, procure assim em PDF na internet. Acho que não deve ser difícil de encontrá-lo para você dar uma olhadinha, ler ali alguns capítulos, ver se vai funcionar para você ou não. E é isso. Agora olha só, essa minha edição aqui é a capa mais antiga, né? Antes de ter aquela capa do filme. Ela tá super novinha, gente. O livro foi lido por mim, vocês sabem que eu sou super cuidadosa. Eu vou então fazer um giveaway aqui no canal com esse livro, né? Já que tem tanta gente interessada. Se eu não me engano, essa aqui foi a primeira edição, tá? Aqui no Brasil, acho que sim. Não tá dizendo nada aqui do número da edição, então provavelmente foi a primeira, ó, de 2011. Então, caso você seja fã, tem a outra capa, que é ter esse aqui também. Eu vou deixar um formulário lá embaixo na descrição do vídeo, é só preencher direitinho e no domingo eu vou colocar lá no Facebook o resultado do sorteio. Então preencham pra mim com bastante atenção o formulário, colocando lá o seu perfil aqui no YouTube, o seu endereço de e-mail certinho, porque caso você seja sorteado eu vou entrar em contato com você através das mensagens do YouTube e do seu e-mail também, tá bom? E sim, gente, eu só faço giveaway para as pessoas que estão inscritas aqui no meu canal, tá bom? Então é isso. Eu realmente queria muito ter gostado desse livro. Tem muita gente que tem um gosto literário que bate muito com o meu, que gostou pra caramba do livro, mas sei lá, gente, não funcionou pra mim. Sinto muito mesmo. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!